Salve família, tudo bem com vocês? Prof. J na área para o português nosso de cada dia. Já sobe aí a nossa hashtag PNCD, pois nós trataremos acerca da acentuação gráfica, assunto importantíssimo, pois é muito recorrente em concursos públicos e vestibulares, e que vai nos render aí alguns encontros, certo? Então veja só, hoje para fazer considerações iniciais, porém importantíssimas, vem comigo aqui para a tela. Nós falaremos acerca dos acentos, quais são e as suas funções. Falaremos sobre sinais gráficos, existem os acentos gráficos e os sinais gráficos, e ainda trabalharemos algumas considerações importantes. Então vamos lá. Primeira coisa, e que eu já acho que vai assim, ó, fazer aquele na nossa cabeça. Quantos acentos gráficos existem? Fala para mim. Se você respondeu 3, você acertou. Agudo, vou colocar ele aqui, ó. Circunflexo e grave. Já anota comigo os nomes aí, ó. Agudo, circunflexo, famoso chapeuzinho do vovô, né? E o acento grave. Cuidado, o nome desse acento não é crase. É acento grave. Aí olha lá, ó. Indicador de crase. Jota, o que é a crase? Já já você vai ver aqui comigo, tá bom? Por hora, é muito importante que você tenha isso aqui em mente, ó. O nome desse acento é grave, tá bom? Não é crase. Muito bem. Aí você diz, professor, mas e o tio? Opa, família. O tio, vamos colocar ele aqui mais embaixo, ó. O que ele é? O tio, ele é um sinal gráfico, junto com o hífen, tá, ó, junto com, já vamos escrever aqui, né, ó, hífen, junto com o C cedilha, vamos colocar só aqui, ó, cedilha, juntamente também com aquela vírgulazinha em cima, né, que a gente chama tecnicamente de apóstrofo, não é apóstolo de Cristo não, tá bom? Apóstrofo. E finalmente aqueles dois pontinhos em cima do U, cujo nome técnico é trema, ok? Então, olha aí, família, já faz o esqueminha bonitinho, ó. Esses 5 caras aqui são os sinais gráficos, não são acentos gráficos. Fechou? Sobre os sinais, o que é importante? É importante, né, conhecê-los, mas não há muitas questões sobre isso, a não ser acerca do hífen, que nós trataremos de maneira singular numa aula só sobre fenização, ok? E a gente pode dizer também que em algumas provas, o uso, né, pessoal, do C cedilha. Por quê? Porque você tem C cedilha, você tem S, você tem dois S. Então isso aqui é cobrado no tópico ortografia, tá bom? Então hifenização e ortografia para um outro momento. Volta aqui comigo. Eu disse no início que existem 3 acentos gráficos. Confere. Além desses 3 acentos, existe um, vamos dizer assim, um quarto acento, mas ele não é gráfico, pessoal. É o chamado, ó, acento, vou escrever aqui em cima, ó, acento prosódico. Anota aí, ó, acento prosódico, também chamado de acento tônico. Nada mais é do que a sílaba tônica. Fechou? Você pega lá a palavra batata. Você sabe que a sílaba tônica, né, é o primeiro tal, batata. Isso aqui a gente chama não só de sílaba tônica, como também de acento prosódico, acento tônico. Fechou? Ou seja, nós podemos dizer, portanto, que todas as palavras da língua portuguesa, elas são acentuadas, mas nem todas são acentuadas graficamente. E pasmem, isso já foi questão de prova, muita gente errou. Por quê? Porque as pessoas marcaram isso como uma afirmação falsa, e ela é verdadeira. Todas as palavras em língua portuguesa têm acento. Agora, nem todas têm acento gráfico. Tá vendo? É aquela lacuna de aprendizagem que a gente, muitas vezes estudando, não consegue sacar, mas o examinador percebe e te cobra em prova. Lembrando que
Aqui, família, a gente vai estudar a língua portuguesa, né, minuciosamente. Por isso que é o português nosso de cada dia. É um pouquinho todo dia para a gente pensar não só como o concurseiro, né, ou vestibulando que se prepara para uma prova, mas também nós pensarmos como examinador, ou seja, como que isso aqui pode ser cobrado, tá certo? A gente está estudando como um jogador de xadrez, tentando enxergar todas as possibilidades. Então veja, vamos lá. Depois de fazer essas considerações iniciais sobre o que é acento gráfico, o que é acento tônico, o que são os sinais, vamos pensar na função. Função de quem? Primeiro, função dos acentos gráficos. Veja só, vocês já sabem, né, que existem dois tipos de acentos: o acento gráfico e o acento tônico. Eu quero te falar hoje sobre o caráter, revelador do acento gráfico. Por que revelador? Porque ele vai te revelar algumas coisas. Primeira delas, observe aqui comigo, ó. Veja, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Eu vou tentar te mostrar por que o acento agudo em espírito, ele revela, né, algo diferente do acento agudo em é o reino. Veja só então, em espírito, pessoal, esse acento ele está aqui para nos revelar o seguinte, anota aí, ó. Ele nos revela a sílaba tônica da palavra. Então, essa é a primeira função de um acento gráfico, tá bom? E todos eles, todos os acentos gráficos, né, exceto o grave indicador de crase, ele terá essa função, que é o quê? De revelar a posição, anota aí, ó, a posição da sílaba tônica. Tá ali, ó, espírito. Se você fosse dividir isso aqui, ficaria assim, ó, espírito. Então ele te revelou a posição da sílaba tônica. Apareceu um acento gráfico, apareceu junto dele a sílaba tônica. Fechou? Agora, se alguns acentos gráficos, né, como é o caso aqui do acento agudo, te revela a posição da sílaba tônica, outros acentos gráficos vão te revelar, olha só, anota aí, o que, J? O que? O timbre da pronúncia. Nos casos da letra E e da letra o acento agudo e o acento circunflexo, família, já vou marcar os aqui, ó, agudo e circunflexo, servem para quê? Para te mostrar o timbre. O acento agudo, ele vai te mostrar um timbre, ó, aberto. Por isso que você leu isso aqui comigo, ó, porque deles é o reino. Você não leu porque deles é o reino, justamente por causa do acento agudo. A mesma coisa ocorre aqui, ó, na segunda frase, bem-aventurados vocês. Por que a gente lê vocês e não vocês, não é? Por quê? Porque o circunflexo, ele revela, ó, o timbre, o quê? Fechado da vogal. Beleza? Então, acento agudo, ele revela o timbre aberto da vogal. Acento circunflexo revela o timbre fechado da vogal. De quais vogais nós estamos falando? Né? Das vogais E e O, até porque A, I e U não terão alteração de timbragem. Combinado? Maravilha. J, e o que mais um acento pode revelar? Bom, família, no caso do acento grave, ó, ele não revela a posição da sílaba tônica. Ele não revela timbragem, né, aberta ou fechada, mas ele revela, ó, a fusão de dois as. Vou colocar assim, ó, de duas letras as, tá? Ó, de dois as. Coloca assim, ó, a. O que é isso, Jota? A fusão de dois as. Gente, isso aqui é justamente o fenômeno que a gente chama de crase. Crase significa fusão de dois as. Vem para a tela aqui comigo que eu vou te mostrar isso rapidamente, né, sabendo que nós faremos no futuro uma aula mais completa sobre crase, né, específica. Mas olha só, vamos pegar aqui, ó. Foi o que Jesus disse à multidão. Por que eu sublinhei cada palavra aqui de cores diferentes? Vou te mostrar. Quem diz, pessoal, diz algo, ó, a alguém, certo? Esse a língua portuguesa vai chamar de preposição.
Agora, se Jesus disse, ele disse a multidão. Multidão, pessoal, é uma palavra feminina, certo? E se é uma palavra feminina, sendo substantivo, dá para você acrescentar a, ó. Forme uma frase com multidão. Você vai dizer a multidão ouviu Jesus. Perfeito. Só que esse a não é preposição. Esse a, ó, é um artigo feminino. Eu quero que você perceba justamente isso aqui, ó. Em algumas construções em língua portuguesa, duas letras A ficarão lado a lado. Como que você pode visualizar isso aqui melhor? Vou te mostrar. Troca multidão pela palavra povo. Olha só o que vai acontecer, ó. Jesus disse a o povo. Por que, J, que forma a o? Agora você já entendeu, ó. Porque esse a vem do verbo dizer, né? Ó. Quem diz, diz algo a ou para alguém. Então, esse a é uma preposição. E esse o, família, é o artigo masculino de o povo. Como se trata de preposição mais artigo masculino, a gente forma ao. Agora, quando você tem preposição a mais artigo feminino, que também é um a, eles vão se fundir. E aí vai acontecer justamente isso aqui, ó. Você vai escrever um a só, mas tecnicamente existem dois as ali. E você vai marcar essa fusão de dois as com um acento grave, indicador de fusão. Logo, família, o acento grave ele também é revelador. Ele te revela o quê? Ele te revela que bem ali, ó, existem dois as, um a preposição e um a artigo feminino. Pegou? Maravilha, né? E aí, Jota, acaba aqui, são somente essas, né, as funções dos acentos gráficos. Na verdade, tem uma última função que é muito importante, certo? Essa função é a seguinte, família. O acento gráfico, ele pode te revelar aspectos fonológicos da palavra, pode te revelar o sentido da palavra, pode revelar a classe gramatical da palavra e, em casos raros, pode até te revelar aspectos sintáticos, como é o caso aqui, ó, desse acento, ó. Vamos pegar aqui juntinho comigo, ó. Vamos marcar de vermelho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. Por que que tem um circunflexo aqui? Justamente porque esse circunflexo está indicando um aspecto sintático que o sujeito da forma verbal tem é um sujeito no plural. Quem tem? Vocês têm. Olha que interessante, ó, é um sujeito no plural. Olha, né, o caráter revelador dos acentos gráficos, tá certo? Essas minúcias eu vou te mostrar ao longo dos exercícios que nós resolveremos daqui a pouco. Mas agora vamos falar um pouquinho acerca dos sinais. Bom, sinais, família, basta memorizar quais são. Né? O tio, você tem aqui ó, na palavra, cadê? Ó, multidão, tá aqui, vou colocar de preto, ó, multidão, opa. Você tem o hífen em bem-aventurados. Nós temos o C cedilha em justiça. Nós temos o apóstrofo aqui em minha alma tem sede de Deus, tá? E nós temos o trema em Miller. Miller, tá aqui, ó. Minha alma tem sede de Deus, confessou o evangelista inglês George Miller. E por que que eu fiz questão de colocar um nome próprio? Ora, porque o trema foi abolido da língua portuguesa, família. Só não em nomes próprios, ok? Dito isso, a gente vai para os aspectos importantes, para as considerações importantes. Primeira consideração importantíssima aqui, ó. Veja só, já falamos sobre ela e agora a gente só vai marcar. Pega aqui comigo, ó. O acento prosódico, ele aparece em todas as palavras da língua portuguesa. Vamos pintar isso aqui, ó, de azul. Então, se a banca afirmar que toda palavra tem acento, isso é verdade. Agora, se ela afirmar que toda palavra tem acento gráfico, isso é mentira.
Tá bom? Então, essa é a primeira consideração importante. Existem os acentos tônicos, que são as sílabas tônicas, e existem os acentos gráficos, agudo, circunflexo e grave. Beleza? Segundo aspecto importante, família, a presença ou ausência de um acento gráfico pode, olha só, anota aí, ó, a presença ou a ausência de um acento gráfico pode fazer o quê? Olha só, pode alterar, vamos colocar assim, ó, aspectos fonológicos da palavra. Fonológicos, como assim, Jota? Vamos pensar num exemplo aqui, ó. Digamos que a gente fale assim, ó, Deus é a nossa âncora, ou Deus é a âncora da minha vida. Olha só, pega a palavra âncora e tira o acento. Olha o que vai acontecer, ó. Eu posso falar assim, ó, Deus, ou melhor, posso falar assim, ó, em Deus eu ancoro, ou em Deus, ó, ela ancora a própria vida. Olha só, pessoal, a presença do acento gráfico em âncora te revela o quê? Te revela um aspecto fonológico. Que aspecto fonológico? Olha só, eu tenho ali uma palavra, ó, proparoxítona. Isso é um aspecto fonológico. Ó. Vou marcar aqui pra gente, ó. Âncora. Proparoxítona. Agora, quando eu tiro o acento, veja só, a sílaba tônica pula para a seguinte. Em Deus ela ancora a própria vida. Agora, essa palavra, né, tem um outro caráter ou aspecto fonológico. Ela se tornou uma paroxítona. Pegou? Então, a presença ou a ausência de acento gráfico, olha só, pode alterar a fonologia da palavra. Pode alterar o que mais? Pode alterar, ó, a classe gramatical da palavra. Veja, âncora é o quê? É um substantivo. E ancora é verbo. Como que mudou de substantivo para verbo? Retirando o acento gráfico. Olha só que interessante. O que mais? A presença ou ausência do acento gráfico, família, pode alterar o sentido. Porque veja, âncora, como é um substantivo, tem um sentido. Ancora, como é verbo, tem outro sentido. Aí você percebe a importância da acentuação de algumas palavras, tá certo? A importância de você colocar ou retirar um acento. E olha que interessante aqui, haverá palavras em língua portuguesa e elas serão muito exploradas, né, pelas bancas. E haverá grafia com acento gráfico e haverá grafia sem acento gráfico, ora alterando a classe gramatical, ora não. Bom, dito isso, família, vamos agora a algumas questões para nós trabalharmos tudo que nós absorvemos aqui. Fechou? Número 1, todas as palavras da língua portuguesa possuem acento. Se você quiser pausar um pouquinho o vídeo agora para você resolver, legal, faça isso e depois você dê play novamente para observar a explicação. Vou resolver bem rapidinho. Olha só, isso aqui está com certeza errado. Ou melhor, certo, né, pessoal? Todas as palavras possuem acento. Ora, a banca não especificou se é acento gráfico ou acento tônico. Então, partindo do pressuposto que pode ser os dois, se for tônico, toda palavra tem acento tônico, que é a sílaba tônica. Agora, nem toda palavra tem acento gráfico. Logo, em língua portuguesa, ó, nós temos dois tipos de acento, o gráfico e o tônico. Você já sabe que o gráfico são três, né? E o tônico é a sílaba tônica. Consideração especial que nós vimos em aula. Fechou? Gabarito, portanto, ó, certo, correto. Vamos a 2. Considere as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. Cada vocábulo pode receber apenas um acento gráfico que marca a posição da sílaba tônica.
Veja, perdão, da sílaba átona, tá escrito ali. Olha só a leitura, hein, família? Então vamos lá. Primeira coisa, isso aqui faz parte das considerações importantes e nós vamos complementando em aula. É verdade, sim, ó, que cada vocábulo pode receber apenas um acento gráfico. Então isso aqui é uma afirmação, ó, verdadeira. Somente um por palavra. Exceção, família. Os dicionários Aulete e Priberan, se eu não me engano, eles já possuem lá a palavra demodê, grafada com dois acentos agudos, do jeito que você está vendo aqui, ó. Então, essa, né, é uma raridade em língua portuguesa. Se é um dicionário em língua portuguesa que grafa assim, então existe pelo menos um vocábulo com dois acentos. Mas qual que é a regra geral? Estrito senso, um acento gráfico por palavra, tá certo? Então, cada vocábulo pode receber apenas um acento gráfico, com exceção aí de demodê, beleza? Aí você fala assim, mas Jota, e palavras como, sei lá, deixa eu pensar aqui, ó. Observa comigo a C aqui, ó. Olha lá, palavras com pronomes mesoclíticos, a exemplo de, ó, louvar-lo-íamos. J, não tem dois acentos gráficos? Calma, na verdade, né, olha o que nós estamos falando. Cada vocábulo pode receber apenas um acento gráfico. Só que aqui você tem o vocábulo, ó, louvar, tá certo? Louvar, cortou o R, fica louvar. Você vai ver comigo em aulas subsequentes aqui que isso aqui é uma oxítona. E toda oxítona terminada em A ó, vai ter acento gráfico obrigatório. Então tá lá, ó, louvar-lo. Aqui é o acento gráfico numa palavra oxítona, certo? Terminada em A. Uma palavra, louvar. Agora, íamos. Pessoal, aqui é o verbo haver, né? Ó, na forma havíamos. Olha só. Havíamos. Olha aí, havíamos. Só que isso transformado fica assim, ó. Louvá-lo-íamos. Ou seja, existe aqui o corte, ó, justamente do ave. Fica só íamos. Ou seja, também é um vocábulo. Então não dá para dizer, família, que aqui há dois acentos gráficos numa palavra. Não, não. Na verdade, você tem um acento gráfico numa e um acento gráfico na outra. Fechou? Então vamos voltar para a letra A. Cada vocábulo pode receber apenas um acento gráfico? É isso mesmo. Exceção, demodê, que marca, olha lá, ó, a posição, que marca ó, a posição da sílaba átona. O problema está aqui, ó. Você aprendeu comigo que isso aqui é aquela questão que a gente erra, né, ou o item que a gente marca por falta de atenção. O acento gráfico, ele marca justamente a sílaba tônica, não a sílaba átona, né, a fraca, tá bom? Então a letra A tá fora. Em casos raros, olha só, valida-se a presença de dois acentos gráficos numa única palavra. Pô, isso aqui, ó, em caso raro, valida-se a presença de dois acentos numa única palavra. Poxa, acabei de te falar da palavra, ó, demodê, certo? Acabamos de ver aqui, ó, palavrinha demodê. Então até aqui tá certo. Conforme ocorre em órfãos. Aí você fala, opa, olá, Jota. Você falou que tinha só dois acentos gráficos por palavra e aqui aparece um acento gráfico por palavra que aparece em dois. Calma lá. Você já sabe, ó. Em órfãos, o agudo é acento gráfico. Agora, o tio, família, é um sinal de nasalização. É isso mesmo. Então isso aqui tá fora. Tá bom? Ó, isso aqui invalida o item. Agora, se fosse a palavra demodê aqui, letra B correta. C. Palavras com pronomes mesoclíticos. Prof, o que é um pronome mesoclítico? É aquele que está no meio da palavra. É tipo ali, ó, louvar, lo. Pega aí comigo, ó, lo íamos. Isso aqui é um caso de mesóclise. Nós vamos estudar, né? A mesóclise, a próclise, a ênclise, mas numa aula específica disso. Fechou? Muito bem, ó. Palavras com pronomes mesoclíticos, a exemplo de louvar-lo-íamos,
podem ser grafadas, ó, com 2 acentos gráficos, ok? Sendo o último deles, ó, um marcador da contração do verbo haver. Olha lá, íamos. Ele marcou justamente, né, o verbo haver se contraindo, de havíamos para íamos. Poxa, tá bonitinho essa aqui, família. Gabarito, ó. Letra C. Tá vendo como que a banca ela pode explorar coisas básicas, considerações iniciais e fazer uma questão relativamente difícil? E eu vou te provar que isso aqui é difícil, ó, vou lançar esses desafios lá no story do Instagram e eu quero que você participe, fechou? Você com certeza vai acertar. Olha lá, o acréscimo de sufixo mente. Isso aqui é consideração também importante, família, que a gente complementa. Olha lá, ó. Sufixo mente. Por exemplo, fácil tem acento. E facilmente tem também? Opa, pensa aí, ó. O acréscimo do sufixo mente em palavras com acento gráfico foi justamente o que eu falei. Ó, você tem a palavra fácil. Aí você joga o sufixo mente, fica facilmente. Tem acento ou não tem? Olha o que a alternativa vai dizer. Não, olha só, não altera a sua grafia, mantendo o acento. Ou seja, você escreve facilmente assim, ó. Resposta: não. Por que a gente não escreve assim, família? Olha lá, bora ver, ó. Em fácil, a sílaba tônica, ó, está aqui marcada pelo acento. O que é isso? Isso aqui é uma paroxítona. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Uma paroxítona terminada, ó, em L. Paroxítonas terminada em L tem acento gráfico obrigatório. Fácil. Agora, facilmente, observa a posição da sílaba tônica. Ó. A sílaba tônica não é mais fácil, é facilmente. Mudou. Tá aqui, ó. Facilmente. Ela também continua paroxítona, só que agora é uma paroxítona terminada em E. Paroxítona terminada, ó, em E não tem acento gráfico. Fechou? Inclusive é proibido colocar aqui. Então veja, na verdade, a letra D ela estaria correta se ela dissesse assim, ó, o acréscimo de sufixo mente em palavras com acento gráfico altera a sua grafia, né, suprimindo, abolindo o acento. Aí, positivo. Fechou? Gabarito, então, ratifico aqui com vocês. Confirmo, cuidado, retificar é mudar, consertar. Ratificar é confirmar. Letra C. 3 e última. Pensando aqui justamente, pessoal, ó, é importante dizer que essas 3 questões, elas são questões que tentam enxergar justamente a lacuna do aprendizado. Ou seja, é como o examinador poderia pensar, né, considerações iniciais acerca de acentuação gráfica. E olha só, são questões muito bem elaboradas e preciso te dizer, ó, inéditas, tá bom? Eu, Prof. J, que elabora essas questões aqui, justamente para te mostrar como um jogador de xadrez pensaria todos os aspectos desse conteúdo, ou seja, esse jogador é o examinador, tá bom? 3 e última, leia com atenção e marque a alternativa correta. Vamos lá. Um acento gráfico, olha só, um acento gráfico pode mudar significativamente a fonologia. Olha o que nós vimos em aula: aspectos fonológicos, o sentido, verdade, o sentido, e a classe gramatical de uma palavra. Pô, de fato, em alguns casos, né, família, também altera o que mesmo? Até mesmo a análise sintática, lembra disso? Então, a análise fonológica, a análise semântica, que é o sentido, a análise morfológica, que é a classe gramatical, e até mesmo a análise sintática em alguns casos. A 1, a gente pode dizer, ó, está ok. Vamos dar um vistinho aqui, ó. Ok. 2. As palavras, olha lá, ó. Quero escutar você lendo essas palavras aqui, ó. Vai lá. Leia. Tananã, tananã e tananã. Recebem acento gráfico por razões afins. O que é razões, né, afins, ó? Pelas mesmas razões. Se você nesse momento está pensando, né, ó, que a primeira palavra recebe acento por ser uma o quê? Olha lá, ó, você pensou aqui, ó, opa, aqui é uma paroxítona, aqui é uma proparoxítona e aqui é uma proparoxítona. Então não são, né, elas não recebem acento por razões afins.
Pelo contrário, são por razões distintas. Mas calma, que tem um problema. Olha só. Se você achar isso aqui é uma paroxítona, que isso aqui é uma proparoxítona e que isso aqui é uma proparoxítona, é porque você leu essas palavras pensando que elas tinham acento. E eu tenho uma coisa para te falar. Não está escrito com acento aqui. Eu deveria ler assim, ó. As palavras historia. Olha a sílaba tônica onde está, ó. Você percebeu na leitura ou não? Ó? Historia, não é história. Musica e não música. Como assim, Jota? Não estou entendendo. Gente, história é um substantivo. Agora, historia é o verbo historiar em flexão. Eu historio, tu historias, né? O historiador historia. Pegou? Olha ali, ó, música. Música é um substantivo. Agora, eu poderia falar assim, ó, eu musico uma canção, tu musicas, né? Ou, sei lá, Chico Buarque musica várias outras canções de outras pessoas. Né? Ou seja, ele musicou, ele colocou aspectos musicais. Eita! E aí você já entendeu, né? Aqui não está escrito número. Aqui está escrito, ó, numero. Eu numero, né, os meus afazeres de 1 a 10 todos os dias. Eita, pega. E olha lá, ó. Essas palavras dessa forma, lembra que eu mencionei em aula? Falei assim, ó, haverá palavras e elas existirão em língua portuguesa com acento e sem acento. E são totalmente diferentes. Recebem acento gráfico? Não, já está errado aqui, ó. Elas não recebem acento gráfico, ó. Elas não recebem. Ok? Por quê? Porque existe dessa forma. Pegou? Ó, lacuna de aprendizagem. E por razões afins. Também está errado, né, família? Também está errado. Por razões distintas. Né? As que são acentuadas. Agora, essa aqui não dá nem para falar por razões porque elas não recebem. Tá bom? 3. Então, essa aqui está fora. Ó. A 2 está fora. 3. Em língua portuguesa, há somente 3 acentos gráficos a saber. Então, há somente 3 acentos gráficos? Isso é verdade. Então, esse aqui está certo. Somente 3. Quais são? Agudo, circunflexo e crase. Eita! Eu te garanto que uma galera vai errar isso aqui, mas você não. Por quê? Opa, você errou? Cuidado, hein? Não é crase. Qual que é o nome dele, família? É grave. Acento grave. Indicador, ó, indicador de crase. Tá o nome aí incorreto. Acabou. Então, 3 está fora. Gabarito, todas estão corretas? De jeito nenhum. Apenas 2? De jeito nenhum. Nenhuma está correta? De jeito nenhum, porque a letra C, ó, é o nosso gabarito. Apenas uma está correta. E qual é? A número 1. Um acento gráfico pode mudar significativamente alguns aspectos fonológicos, semânticos, morfológicos e até mesmo sintáticos de uma palavra. Fechou? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Eu espero ter contribuído. E ó, bora seguir firme nesse propósito. Português nosso de cada dia. Já vamos colocar aqui a nossa hashtag, ó, hashtag PNCD. É o português nosso de cada dia. Eu te garanto que melhorando 1% aos pouquinhos, gradativamente, em breve, você será alguém que diz o seguinte: português não é vilã, né? Português, a língua portuguesa não é a vilã, ou português não é o vilão. Pelo contrário, é o nosso maior aliado nessa construção do processo da aprovação. Em breve eu te vejo assinando o termo de posse, tá? Com a língua portuguesa aliada aos seus estudos. Beijão no coração de vocês, um forte abraço do Prof. J.